Depois disso, chegamos onde nos encontramos no presente. Os tempos definitivamente são outros. Naquela época, ao mesmo tempo que uns poucos anarco-primitivistas, ecochatos e esquerdistas brigavam por um mundo mais consciente, um corporativismo keynesiano crescia e inflava, tornando os principais países do mundo em uma União Soviética dos tempos contemporâneos. Uma pena que ninguém percebeu. Tempos definitivamente são outros. Naquela época, ao mesmo tempo que uns poucos anarco-primitivistas, ecochatos e esquerdistas brigavam por um mundo mais consciente, um corporativismo keynesiano crescia e inflava, tornando os principais países do mundo em uma União Soviética dos tempos contemporâneos. Uma pena que ninguém percebeu. Hoje podemos notar que o capitalismo não colocou o mundo na miséria, como previam os socialistas, bem como o mundo não caminhou para o socialismo, como temiam os histéricos libertários e conservadores. Em suma, capitalistas e socialistas estavam errados. Não foi o tapa-olhos ideológico, e muito menos a razão que prevaleceu. Foi a inércia. O keynesianismo, o sistema político-econômico, mais odiado por ambas as extremidades políticas, foi o que prevaleceu. Nesse sistema, Maynard Keynes defende a necessidade de um Estado com forte intervenção econômica que garanta direitos básicos, como acesso à saúde, educação e segurança. No fim, alguém precisava pagar a conta de um Estado tão grande e em grande parte do mundo dominado por corrupção. É evidente que o modelo democrático, com separação dos poderes em corrente tripartida, proposto diversas vezes ao longo da história humana, mas que muito devemos aos gregos e aos rebeldes da Revolução Francesa, não funcionava muito bem nos tempos pós-contemporâneos. Todos os estados do mundo cresciam vertiginosamente, aumentando assim a burocracia e, por conseguinte, as corrupções realizadas no sistema judiciário, legislativo e executivo. Assim como acontece às estrelas quando estas se colapsam de dentro para fora e se transformam em uma supernova. Os estados do mundo estavam prestes a ter um fim, exatamente como acontece às estrelas, e diferente do que se costumava imaginar sobre o governo. O principal inimigo do Estado não estava em seus críticos, mas em seus correligionários. Hoje é claro como neve perceber que o Estado estava próximo da sua próxima e que isso aconteceria de dentro para fora. Mas naqueles tempos, ninguém havia notado isso. Em outras palavras, nosso mundo está se tornando uma bomba relógio. O Estado está tão imenso que irá colapsar. Só se faz necessário saber quando. Não sabemos se por sorte ou se por juízo, mas isso ainda não aconteceu. O mais estranho de tudo é que o keynesianismo, isto é, a ideia de que o Estado deve interferir no mercado e regular a economia, foi tão odiado pelos libertários quanto pelos socialistas e comunistas. Mas isso não o impediu de ser o sistema político-econômico predominante. Entretanto, o keynesianismo não fez o mundo nadar em miséria. Ambos jamais sonharam que a mudança do mundo viria com a colaboração entre todos e todos. É evidente que o que está acontecendo neste tempo jamais aconteceu na história da humanidade. Jamais se viu tamanha colaboração de países, indivíduos e organizações visando um único objetivo. As guerras, as tensões entre países, a ganância e a traição são palavras extintas do vocabulário terreno há tempos. Tudo graças a uma coisa, a coisa que irá mudar o mundo. Se concluído, esse projeto mudará, sem sombra de dúvida, a forma das pessoas verem e interagirem com o mundo injusto que as cerca. Essa coisa trará o fim de todas as incertezas humanas, de todas as causas infundadas e materialistas de um planeta que há tempos havia perdido a metodologia espiritualista. A coisa que irá mudar o mundo trará a palavra utopia dos dicionários para a vida real pela primeira vez na história. Todos os jornais e sites do mundo veiculam a notícia
que a coisa que irá mudar o mundo está a caminho, sendo criada por uma colaboração entre todos os países do globo, nunca antes vista. Presidentes das nações mais influentes do mundo discutem em fóruns internacionais acordos econômicos e tecnológicos que visam beneficiar a produção da coisa que irá mudar o mundo. Cientistas investem os seus maiores esforços criando a teoria que servirá de pilar para a coisa que irá mudar o mundo. São mais poderosos. Decide planificar e concentrar todos os esforços da indústria chinesa na produção dos produtos que possibilitarão a construção da coisa que irá mudar o mundo. No grande dia de lançamento da coisa, mais de 6 bilhões de espectadores aguardam ansiosamente pelo anúncio oficial ao vivo, conectados através de smartphones, teletipos, televisões, jornais, sites da internet, rádios e fotocomunicação. Os bilhões de seres anseiam pela salvação, pela coisa que irá mudar o mundo. No centro do mundo, em Xangai, o grande líder chinês acende de seu holograma e declara de forma profética e poética. Lhes apresenta uma máquina capaz de criar tudo e a todos. Lhes apresenta a coisa que irá mudar o mundo. Do mundo palpável e material, a ação mais poderosa